Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 5, revisão e avaliação. Olá, estamos de volta. Hoje é o nosso último dia do ano letivo de 2017, né? Acredito que todo mundo já conseguiu completar as suas notas, já estão quase que aprovados, só esperando essa última avaliação de arte que vai ser aplicada hoje, e está todo mundo muito feliz, eu tenho certeza. Então vamos continuar e vamos para mais um momento de revisão. Então nós vamos revisar a partir de agora os conteúdos que nós vimos na aula de ontem. Vocês lembram o que a gente viu na aula de ontem? Vocês conseguem recordar o que nós conversamos bastante na aula de ontem? Para começar, nós vamos ver um pequeno vídeo para lembrar o conteúdo de ontem. Nós falamos sobre a cultura africana, na verdade. Começamos falando sobre a cultura africana e a importância desses elementos africanos na nossa cultura. Por conta do nosso processo de colonização, né? Aqui no Brasil nós fomos colônias de Portugal, então a gente recebeu muitas heranças europeias, né? E tínhamos o sistema da escravidão também, eles traziam os negros escravos da África para cá. E os escravos traziam consigo, os negros traziam consigo os seus elementos culturais, a sua cultura, porque assim eles se achavam, era uma forma de eles se sentirem mais próximos de casa. Então, quando eles tinham os seus tempos vagos, que não eram muitos, eram bem escassos por sinal, eles tentavam fazer encontros, rodas de lundu, umbigadas, que a gente vai ver que são ritmos e danças típicas da África. Então, a gente viu nesse vídeo capoeira. A capoeira até hoje é jogada. A gente costuma falar que é um jogo, que é uma dança, justamente, né, pela sua movimentação. O interessante da capoeira é que ela sempre tem um acompanhamento musical. Tem a pessoa tocando berimbau e a roda de capoeira, ela acontece sempre no formato de roda, e as pessoas jogando, brincando, né, com a capoeira. A gente viu também samba. Olha aí, o samba, a gente vai ver daqui a pouco, recordar, na verdade, que nós vimos ontem, ele é um ritmo descendente do lundu. O lundu é um ritmo tipicamente africano, que nas rodas, né, que eles faziam para se confraternizar, quando os negros se confraternizavam, eles tocavam muito lundu e dançavam umbigadas, que umbigadas também é um tipo de dança tipicamente africano. Então a gente tem vários elementos da cultura africana que são presentes no nosso dia a dia. A arte africana, ela é um reflexo fiel das ricas histórias, mitos, crenças e filosofia dos habitantes deste enorme continente. A riqueza desta arte, ela tem fornecido matéria-prima e inspiração para vários movimentos artísticos contemporâneos na América e na Europa. Artistas do século XX admiraram a importância da abstração e do naturalismo na arte africana. Então, a arte africana ela é conhecida também por as suas cores muito vivas, né? O vermelho, o laranja, o amarelo. A utilização dessas cores muito vistosas nas suas composições artísticas, na sua vestimenta. Então, essa cultura tão rica, ela está sendo utilizada por artistas do mundo inteiro nas suas composições. Muitos artistas estão utilizando elementos da cultura africana nas suas produções artísticas, até como inspiração, né? Porque a cultura africana ela é tão rica que ela tem essa possibilidade da gente estar sempre pegando um item ou outro, mesclando e construindo uma outra produção cultural
tendo a arte africana como inspiração. Mas não foi só na arte, na música, na dança. A gente tem elementos da cultura africana na nossa alimentação. Vamos ver uma imagem que a gente falou bastante na aula de ontem. Olha a fome, pelo amor de Deus. A gente tem a feijoada, a gente tem o vatapá, o aluá, o munguzá. Então, todos esses elementos que nós temos na nossa alimentação, nós temos os hábitos de nos alimentar com munguzá, com vatapá, com a feijoada, que é uma iguaria, virou uma iguaria brasileira, né? E, como a professora Lúcia comentou, acabou que a gente colocou um pouco da nossa cultura indígena também. Para a gente comer a feijoada, o que a gente tem que ter? A farinha, né? A farofa. Já a couve, aquela couve que é cortadinha, fininha, que é refogada, ela já é um costume europeu. Então, a gente fez uma grande mistura, né? É uma mescla de várias culturas para absorver e trazer a nossa cultura brasileira. A feijoada, o vatapá, o munguzá, o aluá são elementos da cultura africana que nós utilizamos fortemente na cultura brasileira. E como é que foi a chegada ao Brasil? A arte africana, ela chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e portugueses para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. Então, olha só, como a gente já tinha falado, os escravos, né, trouxeram essa cultura africana com eles, por conta da vinda, né, os portugueses traziam os escravos para cá, e acabou que a gente resultou numa belíssima cultura afro-brasileira. A gente fala muito de, é afro-brasileiro, porque ela tanto é africana quanto é brasileira. A gente conseguiu fundir duas culturas muito bonitas. Vamos ver agora um vídeo sobre arte africana. A gente viu novamente o vídeo para tentar encontrar elementos dessa cultura africana. A gente viu aí uma dança de uma tribo africana, olha que legal. Nós temos as nossas tribos indígenas, né, que elas são muito comuns e a gente acaba tendo nos nossos costumes, no nosso dia a dia, elementos dessa cultura indígena, e também existem as tribos africanas. Então, todos esses costumes, esses hábitos que vieram lá da África e ainda perpetuam aqui no Brasil, eles têm uma trajetória, né? O samba, a capoeira, né? As danças de origem indígena africana ainda são apresentadas em alguns movimentos folclóricos que acontecem no Brasil. Na Bahia, a questão da cultura africana ela é muito intensa por conta do processo de escravidão que foi muito forte lá. Então, ainda encontram-se locais com elementos históricos da época da escravidão e a comunidade negra é muito forte lá. Tem um monumento histórico chamado Pelourinho, que a gente consegue encontrar vários elementos da cultura africana e eles fazem questão de compartilhar a sua história e a sua cultura e vai enriquecendo a cultura brasileira dessa forma. Aí a gente falou da influência da arte africana, da história africana, e por que não falar da arte indígena, né? A arte e a cultura indígena. A arte indígena brasileira é um tipo de arte produzida pelos povos nativos brasileiros, antes, durante e depois da colonização portuguesa, que começou no século XV. A gente viu que a colonização portuguesa começou a partir do século XV, quando o Brasil foi encontrado, né? Eu costumo falar que eles encontraram o Brasil, a gente já estava aqui, né? E antes, durante e depois desse processo de colonização, a produção artística e cultural indígena sempre foi muito forte, porque quando eles chegaram, eles já se deparavam
com essa população indígena que aqui estava. Vamos ver agora um vídeo que fala um pouco das etnias indígenas. O Brasil tem mais de 800 mil índios de 300 etnias e que falam mais de 270 línguas. Nesta semana, o Encontro das Culturas Indígenas em São Paulo reúne lideranças de várias dessas etnias. O objetivo é divulgar a cultura e as tradições de cada um dos povos e discutir as políticas públicas para a proteção das tribos e dos territórios. Diferentes tradições indígenas em um só lugar. O professor Beuari, da tribo Tembé, do Pará, caça com arco e flecha. Para nós tudo tem uma ciência, né? Então isso não pode deixar à toa, né? Assim, deixar acabar. Nós temos que continuar com ela. E tem muito mais no Encontro das Culturas Indígenas. Este instrumento, o maracá, feito de cabaça e sementes, é utilizado em danças e rituais de reza. Teve também contação de história. Este índio explica a origem de nomes de alguns lugares. Por exemplo, Niterói, no Rio de Janeiro, significa água escondida em tupi. O artesanato é feito principalmente de penas, madeira e muitas sementes. Música e dança marcam as culturas. Que é o canto e dança, né, que se chama toré, que é uma dança sagrada, onde a gente, no momento que a gente está dançando esse toré, a gente invoca os seres da natureza. Eu gostei, eu achei ela motivante e eu gostaria também de dançar junto com eles. Cerca de 200 pessoas de 70 etnias indígenas participam aqui deste encontro no Sesc em São Paulo. Além de divulgar um pouco da cultura, o objetivo é fortalecer políticas públicas. A mãe de Tamicuã foi assassinada durante uma invasão de terras indígenas dos Pataxó, na Bahia. Depois, ela veio para São Paulo para estudar serviço social. Como nós indígenas precisamos de sair das nossas terras ou da nossa cidade para estar estudando, para estar levando um conhecimento para o nosso povo, futuramente sim, eu gostaria de estar voltando, sim. São 100 lideranças, né, nacionais das etnias que estão lá para compor políticas públicas. Gente, olha que interessante, o vídeo falou pra gente que existem cerca de 300 etnias. Olha a diversidade, são 300 etnias diferentes no país inteiro. Aqui no nosso estado nós devemos ter inúmeras, né? Inclusive temos salas de aulas indígenas com diversas etnias, inclusive salas com 2 ou 3 etnias diferentes na mesma sala. E o interessante é a gente estar sempre trocando, né, essas informações, aprendendo na língua materna, porque a gente sabe o quanto deve ser difícil assistir para uma comunidade indígena, uma sala indígena, assistir uma aula toda em português, e a gente sabe que às vezes a gente fala até um pouco rápido, e é um grande desafio. Então vamos começar a aprender um pouquinho, pelo menos um olá, boa tarde, boa noite, na língua materna dos indígenas. Então, a gente viu que devido à grande diversidade dos índios brasileiros, é difícil definir um padrão artístico. Porém, a cerâmica, o trançado, os enfeites do corpo, as danças e os rituais merecem destaque. Olha aí, nós temos aí imagens de trançado, de cerâmicas. A cerâmica indígena é belíssima. Inclusive, muitos turistas que vêm ao estado do Amazonas levam cerâmicas, trançados, cestaria para ornamentação, né? A questão das danças, os enfeites corporais, que utiliza sementes, penas, os rituais merecem destaque. Então, todos esses elementos da cultura indígena, aqueles que são até os mais vistosos, né? Por exemplo, aqueles cocares muito bem ornamentados que a gente consegue encontrar, uma cestaria muito bem feita, porque ela não é só funcional. A gente sabe que a cestaria para o indígena, ela tem uma função. Por isso que a gente fala que ela é funcional. É para guardar uma farinha, é para peneirar, é para carregar, ela tem a sua função. O turista que vem para cá, ele acha bonito, ele pega para contemplação, para ornamentação, não que seja um caráter funcional. Assim acontece também com as cerâmicas indígenas, né? Que para armazenar água, armazenar alguma coisa, não. Quem compra, que não é de origem indígena, provavelmente vai colocar para ornamentar a sua casa. A questão dos adornos corporais, a gente tem
colares, brincos, cocares. Então, esses elementos eles são muito ricos, né? Os cocares, na maioria das vezes, também são utilizados como elementos de ornamentação, mas elementos como pulseiras, brincos e colares, eles são usados no dia a dia. Inclusive, eu mesmo tenho adereços de origem indígena. E os rituais, eles fazem parte da história do povo indígena, né? Eles têm uma importância muito grande dentro da vivência. É o ritual da menina moça, é o ritual da tucandeira. São momentos de transição que passa da criança para o adulto, da adolescência para o adulto, né? São rituais de celebração. Então, eles têm todo um significado dentro das etnias. Cada etnia também tem o seu movimento, a sua dança com um significado específico, digamos assim, né? É importante saber que quando falamos de um objeto indígena, é artístico, quando falamos que um objeto indígena é artístico, provavelmente lidaremos com conceitos da nossa civilização, porém estranhos aos índios. Para os índios, esse cocá belíssimo que está na cabeça desse indígena, para ele isso não é arte, isso é um elemento da cultura dele. É estranho para o indígena a gente falar, nossa, que linda essa sua arte. Para ele não é arte, para ele isso é um elemento tradicional do seu cotidiano, né? Isso é da cultura. Então, a gente falar de que um objeto indígena é artístico, para a gente ele é artístico, mas para eles com certeza não é. É um elemento comum do seu cotidiano. Outro aspecto importante é que a arte indígena, ela é a representação de uma tribo e não da personalidade de quem o faz. Por isso essa arte é tão diversificada. Os traçados indígenas, a pintura corporal, ela tem um significado dentro de cada tribo, de cada etnia, não um significado pessoal. Não, aquele índio fez esse trançado dessa forma, ele tem esses traçados dessa forma porque é um gosto pessoal dele. Não, é porque ele pertence a uma etnia e dentro dessa etnia a pintura corporal é feita dessa forma, os traçados são desenhados dessa forma. Então, tem uma especificidade dentro de cada tribo. Não é uma coisa pessoal, não é aquilo que o indígena pensa, o indígena deseja enquanto indivíduo. Não, ele faz parte de uma etnia, ele faz parte de uma tribo. E isso é a representação dos costumes e hábitos da sua tribo. A gente vê a imagem da utilização de traçados indígenas, né? Já no vestuário, olha só, alguns estilistas usam de inspiração, a gente já conversou sobre isso, da mesma forma como eles usam elementos da cultura africana como inspiração, os elementos da cultura indígena também são utilizados. Nós temos aí algumas vestimentas, vestidos, que utilizam linhas e traçados indígenas nas suas inspirações. Então, a gente conversou sobre arte africana, sobre arte indígena, e nós falamos também na aula de ontem sobre música e dança, sobre música brasileira, né? Como é que foi que começou a questão da música brasileira? Qual foi a origem da música popular brasileira? São incontáveis os nomes e estilos que fazem parte da história da música brasileira. Os ritmos se renovam e surgem novas tendências, mas sempre com a criatividade musical característica do país. Aí a gente tem a imagem de Ari Barroso, Carmen Miranda, Heitor Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga e Joaquim Calado, que são ícones da história da música popular brasileira. Então a gente viu que com a chegada da coroa portuguesa em 1808, eles trouxeram também a Biblioteca Musical de Bragança, que era a melhor biblioteca musical do mundo naquele momento. Então, consequentemente, nós que estávamos aqui como colônia, começamos a pegar esses elementos culturais europeus, essa música europeia também começou a fazer parte do nosso cotidiano. Então, o mais natural é misturar tudo aquilo que estava chegando com o que já tinha. Por isso que nós temos muito forte a mistura de elementos indígenas, que era o que já tinha aqui, os africanos, que era o que vinham com os escravos, e os europeus, que veio com os colonizadores, com a coroa portuguesa. Aí nós recebemos a visita aqui no Brasil de coroas de outros países também, não só de Portugal.
Então, cada coroa que vinha, ela vinha com a sua bagagem cultural, ela vinha com os seus músicos, ela vinha com os seus professores de dança, e assim as culturas foram se misturando até nós chegarmos ao que nós temos hoje. Aí nós falamos de alguns ritmos especificamente brasileiros, que eles tiveram origem africanas, indígenas, europeias, né? Eles se iniciaram de uma forma inicial, digamos assim, uma forma primitiva, por exemplo, na África, mas nós deixamos mais abrasileirados. E alguns dos estilos musicais que nós vimos foi o samba. O samba canção, samba de breque, samba de roda, samba enredo, samba rock. Característica marcante do Brasil, o samba não para de crescer e de se reinventar. De origem afro-baiana, olha que interessante, ele tem origem africana e origem baiana. O ritmo descende do lundu, foi o que a gente já conversou. Era usado nas festas dos terreiros, entre umbigadas e pernadas de capoeira. No início do século XX, ele foi adotado por compositores como Ernesto Nazaré, Noel Rosa, Cartola e Donga, que o retiraram da obscuridade e o legitimaram na cultura oficial. Então, o samba, ele é descendente do lundu, o lundu que é um ritmo africano, e a sua movimentação, a sua dança, ela vem da umbigada. A umbigada também é uma dança africana. E as pernadas da capoeira, como nós vimos nos vídeos, né? A gente percebeu que o jogo da capoeira, ele utiliza muita perna. Por isso que eles falam das pernadas, movimentos de perna. Então, o samba, ele se originou nesses terreiros, né, nessas festas, e ele evoluiu ao que nós temos hoje. A gente tem inúmeros tipos de samba, samba canção, samba de break, samba enredo. Nós já vimos, né, brevemente algum desses tipos de samba. A gente tem variações do samba, por exemplo, o pagode é uma variação do samba. Ele se originou do samba, ele tem a sua raiz no samba, mas é um estilo diferente. Mas é também caracterizado como samba. Então, o samba é um estilo brasileiro, né? Nós chegamos nesse formato de samba a partir da cultura brasileira, que é reconhecido mundialmente. O Brasil, costuma falar que o Brasil é conhecido pelo futebol e pelo carnaval, né? E o carnaval, o que a gente tem bastante? Temos bastante samba. Outro estilo musical que nós vimos foi a bossa nova. Foi um movimento urbano, originado no fim dos anos 50, em saraus de universitários e músicos da classe média. De início, era apenas uma forma diferente de cantar o samba, mas logo incorporou elementos do jazz e do impressionismo musical. A bossa nova, ela surgiu no Rio de Janeiro, no final dos anos 50, e ela aconteceu. Como é que ela surgiu? Aconteciam-se reuniões, que eram saraus, de universitários e músicos da classe média. A gente costuma falar que a bossa nova é como se fosse um canto falado, porque ela é suave, né? Justamente para essa música ambiente. Nesses saraus, essas reuniões, que são com pessoas muito cultas, eles não tinham o hábito de escutar músicas muito altas, com ritmo muito acelerado, não. Eram músicas para contemplação. Então, existia uma preocupação com a letra da música para ela ser poética. Não existia nenhum cunho político, como nós vimos, por exemplo, no tropicalismo. O tropicalismo, ele tinha uma posição política, né? Os tropicalistas, eles vinham defender ideais políticos nas suas letras. Por isso que muitas letras de músicos tropicalistas foi censurada. O Brasil estava num momento de ditadura militar, a gente não podia sair falando o que pensasse. Então, os músicos, para combater, esse pessoal da bossa nova só quer ficar aí, não quer lutar pelo Brasil, não quer lutar pelos ideais, porque o objetivo era diferente. A bossa nova, ela tinha o objetivo da contemplação. Ela usou elementos do jazz norte-americano, a questão da música suave, e colocou esse canto falado. Já o tropicalismo não, ele colocou elementos de várias culturas, pop art, op art, a cultura contemporânea, eles utilizaram nas suas produções artísticas, né? Tentando fazer também um momento de revolução através da sua arte. A gente comentou também sobre o choro, o chorinho, que também é um gênero brasileiro, e que os músicos que tocam o choro são conhecidos como chorões. Então não é porque eles estão chorando, gente, é porque eles estão tocando chorinho. E para falar de música, consequentemente, a gente fala de dança. Vamos lembrar o que a gente comentou sobre a dança. A mais antiga imagem da dança, datada de 8.300 anos antes de Cristo,
Ela foi encontrada em pinturas de uma caverna na província de Lérida, na Espanha. Aí a gente tem a imagem, o nome dessa imagem é Dança de Cogul, que ela representa várias mulheres que dançam ao redor de um homem nu. Essa é a pintura que foi encontrada em Lérida, na Espanha. Então, olha só, a gente já percebe que a dança, ela acontece desde a pré-histórica. Estamos aí no período neolítico, né, nessa idade. Nós conversamos na primeira aula do componente sobre arte na pré-história e a gente viu que era um elemento forte da produção artística, a arte rupestre. E nesse período eles já começam a registrar os homens. A gente percebe também tem uma ideia de movimento na imagem, porque os braços e pernas eles são desenhados de formas diferentes, né? Eles estão tentando justamente dar essa sensação de movimento, que era o que estava acontecendo. Então essa foi a primeira imagem que representou a dança. A dança ela é intrínseca do ser humano, né? A gente dança para se divertir. Em muitas tribos a dança é utilizada em rituais. Então, no Brasil, a dança surgiu de acordo com a cultura de cada região. Nos 4 cantos do Brasil, nós temos danças diferentes. No sul, a gente tem uma dança, no norte, a gente tem uma dança, no leste, no oeste, cada um tem uma dança diferente. A gente tem, por exemplo, o axé. O axé, ele tem origem na capoeira e ele é de descendência baiana. E a gente tem também o pagode, que ele tem origem no samba. Lembra que eu comentei, né, que o pagode ele veio do samba, e ele tem uma descendência brasileira, ele é brasileiro, com desenvolvimento em São Paulo. Esses são só 2 exemplos das várias danças que nós vimos na aula de ontem. Então, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, nós temos a ciranda, inclusive tem o Festival de Ciranda em Manacapuru, que é uma dança típica da região norte. Na região sul, nós temos a catira, ou também conhecida como cateretê, que é uma dança típica da região sul. Na região nordeste, nós temos o frevo, que é tradicional no Carnaval de Recife. Então, cada canto do Brasil tem uma dança específica. O professor Dorvalino comentou com a gente que tem uma dança indígena aí da região. Mil perdões, professor, mas me fugiu agora o nome da dança. Cabuçu, Cumbuçu, era alguma coisa assim que o senhor comentou com a gente ontem. Olha aí, uma dança indígena típica da região de São Gabriel da Cachoeira. Santa Isabel do Rio Negro também, se eu não me engano. Então, várias comunidades que têm descendência indígena, que têm etnias indígenas, com certeza elas têm as suas danças específicas. Justamente porque nós absorvemos a cultura do local e apresentamos a dança da forma como nós estamos acostumados, na verdade. Às vezes é diferente para a gente olhar aquela dança daquele estado e falar, nossa, que dança estranha, mas é típico da cultura deles. E a dança brasileira, ela pega justamente um pouquinho de cada lugar. Vamos ver um vídeo, novamente, que vai apresentar para a gente um pouco das danças brasileiras. Vai arrumar
Então, com esse vídeo que apresentou várias danças típicas brasileiras, a gente encerrou a revisão dos conteúdos que nós vimos nessa segunda unidade